Ok, vamos lá. Então, módulo 101, todo mundo, página 59, dinâmica X, do X-Men. Melo, boa tarde, Melo. Vamos lá, vamos começar a aula. Bem, esse módulo ele continua, né? A gente viu a energia, agora a gente vai para impulso. Esses dois módulos, a base dele é o impulso. Não repete muito o módulo que vai pegar mal para você. Ok, vou tentar. Ó, esse módulo, a gente viu a energia no módulo passado, agora a gente vai para impulso, a ideia de impulso. Então, primeiro, vamos ver o que é o impulso de uma força constante. Essa grandeza nova que é o impulso, ele é a força vezes o tempo. Para que serve o impulso? A unidade de medida é Newton por segundo. Pessoal, quando a gente olha para uma força, quando a gente estuda a segunda lei de Newton, a força resultante, né? Quando a gente está estudando essa parte da matéria, existe a causa, que é a força, e existe o efeito, que é a aceleração. Quando eu aplico uma certa força num certo objeto que tem uma inércia, vai causar uma aceleração nele. Tá? Então, força, causa, aceleração, efeito. Quando eu olho só para isso aqui, a única informação que eu pego é o efeito, que é a aceleração. Mas eu não consigo analisar o resultado final do que vai acontecer com o meu objeto. Por quê? Dependendo de quanto tempo eu fico aplicando essa força, eu vou ter um resultado final diferente. Eu posso aplicar essa força em 1 segundo, em 10 segundos, em 100 segundos. Então, a grandeza física impulso, ela serve para não só analisar a força que a gente faz e, em consequência, o resultado, né, que é a aceleração, mas também olhar para o tempo que eu fico aplicando essa força. Se eu vejo qual força eu faço, ou seja, eu analiso a aceleração do corpo, e eu tenho a informação do tempo que eu fico aplicando essa força, eu não só vou ver a mudança da velocidade, como eu vou ver qual vai ser a velocidade final. Porque tendo a inicial, eu sei qual vai ser a final, porque eu sei qual vai ser a variação da velocidade. Porque eu sei a aceleração e o tempo em si. Então, a grandeza impulso, ela serve para ter um olhar, vamos dizer assim, mais afastado do meu exercício. A segunda lei de Newton é, eu vejo qual é a consequência da força que eu aplico, mas qual é o resultado final do meu objeto, o que vai acontecer com ele depois que eu parar de aplicar essa força, é o impulso que vai me dar. Ele mostra para mim como vai variar o movimento daquele corpo. Então, o resultado final é dado pelo impulso. Tá? Aqui eu só tenho causa e efeito, mas qual é o resultado final eu não tenho na segunda lei de Newton, eu tenho no impulso. Porque vê a causa e o efeito e analisa também o tempo que a gente fica aplicando essa causa, que é a força, que causa um efeito da aceleração. Tá? Então o impulso ele é um olhar mais afastado e que ele consegue ter mais informações do que está acontecendo no seu exercício. Tudo bem? Enquanto, segundo a lei de Newton, só fala para mim, a aceleração é 5. Ok, a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado, mas e aí? Se eu fizer força em 1 segundo, mudou 5 metros por segundo a velocidade. Mas se eu fizer em 10, se eu fizer em 20, em 50 segundos, vai ter uma consequência final diretamente proporcional ao tempo que ficou aplicado. Tá? Que ficou aplicado essa força. Então, é para isso que serve a grandeza impulso, para no final das contas a gente ter uma visão final do corpo, do que aconteceu com o movimento do corpo. Então, unidade de medida, força, Newton, tempo é segundo, e isso é a grandeza impulso, tá? É uma grandeza vetorial, isso significa que a direção da força resultante vai ser a direção do impulso também. Direção e sentido da força resultante é direção e sentido do impulso. Outra grandeza nova é a quantidade de movimento, também chamado de momento linear ou momento só. E esse momento linear, ele mostra para a gente o movimento de um corpo. Todo corpo que tem velocidade tem uma quantidade de movimento. Tá?
E esse Q é massa vezes a velocidade, e unidade desse Q, quilograma metro por segundo. Mas, pessoal, quilograma metro por segundo nada mais é do que Newton vezes segundo, que é essa daqui de cima. Tá? É a mesma grandeza, só escrita de uma maneira diferente. Porque, ó, Newton vezes segundo, o que é Newton? Newton é massa vezes aceleração. Quilograma metro por segundo ao quadrado, e tudo isso vezes segundo. Então, tá aqui, ó, quilograma metro por segundo. Então, Newton vezes segundo é quilograma metro por segundo. Então, essas unidades aqui, essas grandezas, é a mesma coisa, tá? Eles são relacionados. Ok? Então, quantidade de movimento é m vezes v. Teorema do impulso. O teorema do impulso fala o seguinte para a gente. Eu olho para a quantidade de impulso final da força resultante, e o impulso da força resultante vai mostrar para mim como vai variar a velocidade do meu corpo, como vai variar a quantidade de movimento dele. Então, pode fazer mv é F vezes o tempo? Perfeito, isso mesmo, Vininho, isso aí. Eu vou agora linkar esses dois, eu vou colocar os dois juntos, um igual ao outro. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente linka, e daí vocês vão usar o teorema do impulso sempre. Então, ó, a força é m vezes a, né? Segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Mas, o que eu posso fazer? Eu posso abrir a aceleração. A aceleração é variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Massa vezes ΔV dividido por ΔT. Eu vou passar esse ΔT multiplicando a força, e daí olha o que apareceu aqui. Impulso. Aqui é o impulso, força vezes tempo. E olha o que apareceu aqui. mv final é Q final. E o mv inicial é o Q inicial, quantidade de movimento inicial. Então, fica em F vezes ΔT é Q final menos Q inicial. Ou seja, impulso é variação da quantidade de movimento. E aqui está o nosso teorema do impulso. Fala o seguinte para a gente. O impulso de uma força resultante em uma partícula mede a variação da quantidade de movimento durante o intervalo de tempo considerado. Tá? Então, o impulso ele vai medir para a gente qual é a mudança de movimento do corpo. Por isso que essas grandezas elas são a mesma. Tá? Newton vezes segundo é quilograma metro por segundo. E quando a força não for constante, tipo crescente ou da ordem exponencial? Vamos ver. Vamos ver agora. Tá? Se é o impulso, eu só posso usar essa fórmula aqui, ó, quando a força for constante. Se a força não for constante, eu não posso usar essa fórmula aqui. Ela é só para força constante. Então vamos ver o que acontece quando essa força ela não for constante. Bem, na aplicação do teorema do impulso, é importante observar as grandezas envolvidas, que elas são vetoriais, tá? Então, todas elas são vetoriais. O impulso é vetorial, porque a força é vetorial, a quantidade de movimento é vetorial, porque a velocidade é vetorial. Então, é tudo, a variação de Q, por exemplo, que é o impulso, é uma grandeza vetorial também. Tá? Opa, tirem um print, e a gente já vai ver essa parte da força variável. Então, print. Ok. Continuando. Agora, ó, força por tempo, gráfico. Ele vai me dar um gráfico de força por tempo quando eu tiver uma força que não for constante, tá? Atuando em uma partícula. Então, imagine que eu tenho uma força que varia com o tempo. Tá? Aqui, ó, deixa eu mostrar a animação de novo. Força aumentou, ficou constante, diminuiu, ficou contrária, enfim. Boa tarde, Pedro. Ah, não está aparecendo? Não? Oh, o que é que está acontecendo? Espera aí, deixa eu ver. Deixa eu voltar tudo para ver se... Não, imagina. Agora foi? Ah, ok. Não, tem que avisar, pelo amor de Deus. Deu uma travada aí no slide. Isso aqui vocês viram? Sim? Ok. Tá bom. Então, ó, vamos lá. O gráfico de força versus tempo.
Imagine que eu tenho uma força com direção constante atuando em uma partícula. Essa força vai atuar na partícula, mas ela vai variar com o tempo. Aumentou, ficou constante, diminuiu, diminuiu ainda mais, zerou. Então, uma força variável com o tempo, pessoal, a mesma ideia que a gente tinha do trabalho. Lembrando o trabalho? Quando a força era variável, o que eu fazia com o gráfico? Eu olhava para quê? Eu olhava para o quê do gráfico? Perfeito, Pedro. Isso mesmo, para a área. Mesma coisa aqui, sempre, exato. Pessoal, a dica que eu dou para vocês é o seguinte: sempre que vocês que tiver um gráfico no exercício, a primeira coisa que você faz do gráfico é, não, integral não. A primeira coisa que você faz do gráfico é, olha para o eixo Y, olha para o eixo X e pensa, se eu multiplico esses dois, é alguma coisa conhecida para mim? Porque se eu multiplicar esses dois e for algo conhecido, a área é a multiplicação desses eixos. Para achar a área de um gráfico, eu vou multiplicar um eixo pelo outro, né? Eixo T por eixo F. Então, ó, F vezes ΔT é a área, e isso daqui é o impulso. Então, quando a força for variável, a área dentro do gráfico, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, mostra o impulso dessa força. Tá? Então, no gráfico de força em função de tempo, a área sobre o gráfico ele mede o valor do impulso dessa força. Então, a área... Espera aí que esse numericamente igual está torto. Por que está torto essa porcaria? Pronto. Ok. Então, a área de força por tempo é numericamente igual ao impulso. Aqui eu teria duas áreas, né? Área 1 e área 2. A área 1 está para cima do eixo horizontal, então ela é positiva. A área 2, nesse caso, seria negativa. Então, eu somo as áreas, sendo que a segunda aqui é... Opa, a segunda aqui é negativa. Tá? Então, ó, se a força for constante, o impulso é F vezes ΔT. Se não for constante, ou ele vai te dar o gráfico, ou ele vai te dar uma função para você desenhar o gráfico e achar a área. Então, eu só uso essa para quando f é constante, e eu uso a área para quando a força for variável. Tá? Pessoal, e aí? Dúvida, dúvida? Alguém? Alguma dúvida? Vamos lá? De boa? Tá. Ok. Eu fiz uma coisa que é difícil ter professor que coloque a relação entre duas grandezas aqui, que nós trabalhamos de duas maneiras, duas maneiras, de maneiras iguais, duas grandezas diferentes. Então eu vou colocar ela quanto trabalho. Se a força for constante, travou de novo? Professor, exagerou no LSD, travou legal. E aí, voltou? Testando o som. Voltou agora, ok. Tá, vamos lá. Deve ter algum problema de conexão. Ok, obrigado. Então, ó, uma comparação louca aqui de impulso e trabalho, hein? Não são grandezas iguais, mas olha só. Quando a força é constante, o impulso, eu olho para a fórmula F vezes ΔT. O trabalho, que é a energia, tem duas maneiras. Ou dá trabalho full, coçando a, esse cara aqui, ou então mgh. Mas são fórmulas fixas que quando a força é constante, eu uso daquela maneira. Ah, professor, e quando a força é variável? Bem, se a força é variável, eu vou olhar para o gráfico, a área mede o impulso do F e do T. E do gráfico F por distância, por deslocamento, a área mede o trabalho. Notem que o padrão de resolução é idêntico. Tá?
é que os livros, não sei por que eles não mostram isso junto. Porque se você aprendeu a resolver trabalho, você resolve impulso. Se você aprendeu a resolver impulso, você resolve trabalho também, porque o método de resolução é idêntico. E se o exercício falar em algum teorema, ele não vai falar em teorema, mas se ele falar em velocidade, mostrou velocidade para você, você tem que usar o teorema. I total é variação da quantidade de movimento, teorema do impulso. Ou trabalho total é variação da energia cinética. Por quê? Dentro desse carinha aqui, eu tenho velocidade. Dentro desse aqui, eu tenho velocidade. Então, falou em velocidade no exercício, você sabe que você já vai ter que trabalhar com um teorema. Ou a tecnologia da informação. Pode ser TI, tecnologia da informação. Então, falou em velocidade para você, você já fica ligado que você vai ter que usar um teorema, ou teorema do impulso, ou teorema da energia cinética. Eu não coloquei o TEC aqui? Ah, coloquei o TEC. Teorema da energia cinética. Então, vocês estão vendo que o esqueleto para resolver esses exercícios, eles são idênticos. Força constante, fórmula, força variável, área, falou em teorema, que não vai falar, ou falou em velocidade, mostrou velocidade para vocês, teorema, seja do impulso, seja da energia cinética. Tá bom? Então, uma comparação legal aí para vocês, porque se você aprendeu a resolver um, você resolve o outro tranquilo. E daí você fala, professor, mas pode ser que tenha que usar tudo? Pode, ó, um exercício fácil vai só exigir que você use uma fórmula. Ou então, a área. Ou então, só o TEC. Um exercício bom vai exigir que você use o TEC, a área vai colocar um peso, vai colocar uma força constante, mais uma força variável. E para o impulso, mesma coisa. No impulso, gente, um exercício bobinho só vai exigir que você faça isso. Ou então, só isso. Ou então, só isso aqui. Exercício bom, ele vai falar, olha, tem uma força que é constante, tem uma outra que é variável. E ele falou da velocidade, deu um indício ali de alguma das velocidades. Então, aqui dentro eu tenho velocidade. Então, exercício bom vai exigir os 3 métodos. Não, mas sabe que na verdade não, Melo. Normalmente esses exercícios de impulso não são demais complicados, não, tá? Exercício de impulso não é tão complicado, não. Na verdade, essas duas partes da matéria é até difícil eles colocarem exercício bem complicado, bem sacana. O que eles vão sacanear pode ser na matemática, daí a matemática é sempre culpada de tudo, né? Mas a física aqui, ela é bem clara, é bem lógica, não tem muito como inventar, não, tá? Não dá para inventar demais, pelo menos. Bem, então, tirem um print, gente. Não acabou a matéria, tá? Porque a gente tem que falar também de sistemas que tem zero de força externa. Então, tirem um print e vamos lá. Sistema isolado. O que é um sistema isolado? Um sistema isolado é quando a força externa ao sistema é nula, ou seja, não tem nenhuma força externa mudando o movimento de um corpo. Então, se a força externa é zero e o impulso é força vezes ΔT, isso significa que, analisando o teorema do impulso é variação da quantidade de movimento, e a força externa é zero, então o impulso é zero. Aqui tinha que ter aparecido igual a zero, tá? Espera aí, deixa eu corrigir isso. Deixa eu colocar um igual a zero aqui para vocês. Não apareceu igual a zero. Espera aí, só um segundo. 5, 6. Pronto. Ó, então, se a força externa é igual a zero, e o impulso é força vezes tempo, então o impulso é igual a zero. Tá? Então, no sistema isolado, não tem força externa, logo não tem impulso. E se não tem impulso, na hora que a gente olha para o teorema do impulso é variação da quantidade de movimento, então a variação de quantidade de movimento é zero. Mas daí você fala, putz, então não varia o movimento do corpo. Isso.
Isso significa que a quantidade de movimento no fim é igual à quantidade de movimento no início. Em sistema isolado, a quantidade de movimento destes é constante, se conserva. Conservação da quantidade de movimento. Tá? Isso só serve para quando eu não tenho força externa, para quando o meu sistema é isolado. Ou seja, quando eu estou analisando a colisão entre dois objetos. Tá? Quando eu vejo dois objetos colidindo, eu provavelmente vou definir que naquele momento da colisão não tem nenhuma força externa, e daí eu só vou analisar os dois objetos, um batendo no outro ali. Tá? A quantidade de movimento vai sempre se conservar, Q final é igual a Q inicial sempre, quando não tem força externa. Peso será externa? Sim, o peso é uma força externa. Peso é uma força externa. Tá? Então, normalmente, numa colisão, naquele momento, a gente desconsidera o peso para saber para onde que os corpos estão indo. Tá? Para analisar só o choque em si. Tá bom? Peso, normal, atrito, tração, todas essas forças são externas. A gente só analisa daqui o choque entre um corpo e outro. Ponto final. Tá? Então, sistema isolado, força externa é zero, logo, chega nessa conclusão aqui. A quantidade de movimento no fim é igual à quantidade de movimento no início. O único cuidado que você tem que ter, gente, é que esse Q é vetorial, né? Então tem que analisar com cuidado e com carinho os vetores, quantidade de movimento de todo mundo no fim, e os vetores, quantidade de movimento de todo mundo no início. Se for uma colisão unidimensional, é fácil, mas às vezes é uma colisão bidimensional. Tipo, eu tenho um corpo que sai nessa direção, outro que sai nessa, depois da colisão, outro que sai nessa. Eu já vi exercício de uma colisão tridimensional. Tá? Punk, não é tão difícil não, é só que dá muito trabalho. Tá? Dá muito trabalho porque você vai ter que trabalhar em 3 eixos. Mas no final das contas, a física ali não é difícil não, é só trabalhosa. Bem, pergunto, gente, dúvida? Dúvida? Não? Ok, então vamos lá. Se ninguém tem dúvida, vamos para o primeiro exercício. Uma bola de 10 a menos 1 kg tem velocidade v, sendo v 11 metros por segundo, no instante em que é golpeada por um bastão e obrigada a voltar com velocidade menos v. Supondo que o bastão esteve em contato com a bola durante 3 vezes 10 a menos 2 segundos, calcular a intensidade da força média exercida pelo bastão sobre a bola. Bem, pessoal, aqui está a parede, peraí, e vou dar play. Então, ó, a bolinha estava indo com uma certa velocidade v, cadê? Eu não consigo mais dar play de novo. Por que eu não consigo mais dar play de novo? Não consigo mais dar play de novo, que legal. Então a bolinha estava indo com velocidade. Agora foi, ó. Velocidade v, bate no bastão e volta com velocidade menos v. De novo. Vai com v, bate no bastão, volta com menos v. Olha só um curta. Galera do TI falhou, pois é. Ó, então antes eu tinha a bolinha indo com v para a direita, depois eu tenho a bolinha indo com menos v para a esquerda. Olha lá, movimento, e bateu e voltou. Pessoal, quantidade de movimento antes, quantidade de movimento depois. O teorema do impulso fala para a gente o seguinte: impulso até o impulsonoplastia. Impulso é variação da quantidade de movimento. É verdade, eu podia colocar som aqui. Boa ideia, Vininho. Boa ideia. Impulso é variação do quê? Então, força vezes tempo é massa vezes velocidade final, menos massa vezes a velocidade inicial. O exercício está pedindo qual que é a força. Então, ele quer saber quanto vale esse F aqui. O tempo, ele nos deu, né, durante 3, 10 a menos 2 segundos. Então, esse tempo eu tenho. A massa do corpo, eu tenho e eu tenho. E a velocidade final,
eu tenho. Velocidade inicial, eu tenho também. Então, eu tenho tudo menos o valor dessa força aqui. Já matamos o exercício, né? Mais uma vez, ó. E voltou. Então, vamos lá. Tempo, 3, 10 a menos 2 segundos, igual. Aqui eu coloquei a massa em evidência. Então, fica 1 vezes 10 a menos 11, vezes 11 menos 11. Isso daqui, 11 menos 11 dá 22. 22, 10 a menos 1, dividido por 3, 10 a menos 2. E isso daqui dá 7, 10 a primeira. Alternativa certa, letra B. Pois é do ITA. É do ITA. Alguém tem algo para falar aí? Porque tem alguma coisa... ok, vamos lá, deixa eu ver. Prof, ele fala que tem V. E volta com menos V. Ah, é verdade, é letra B. Peraí, é letra B. Peraí, deixa eu mudar. Cadê? Boa, é letra B. Aqui, opa, agora sim. Foi. Ok, Pedro. Já vou te responder isso aí. Quer ver, ó? Boa, era isso que eu queria mesmo que alguém me perguntasse. Ó, o que me perguntaram foi, pera, professor, ele fala que V0 é 11 e V final era o contrário, era menos 11, né? E vocês viram que eu coloquei o contrário aqui? Por quê? Alguém sabe me dizer por que eu coloquei o contrário aqui? Porque eu estou adotando? Porque, ó, imagine que você é o bastão. Você vai aplicar uma força na bolinha para a esquerda. A força que você faz está para lá. Então, perfeito, eu mudei o referencial. Isso mesmo. A melhor escolha, quando você tem um choque de um objeto numa parede, num bastão, qualquer outra coisa, a melhor escolha de referencial é colocar o referencial na direção da força que mudou o movimento do corpo. Tá? Então, se eu coloco o referencial para a esquerda, esse cara que ele tinha colocado 11 no início, eu vou usar como menos 11, e o menos 11 que ele colocou no fim, eu vou colocar como 11. Só isso, ok? Ah, professor, e se eu não tiver feito isso, o que vai acontecer? Daí aparecer isso, menos 7,3, 10 a 1 newtons. Tá? A única coisa que ia mudar é que daí você ia ter um sinal trocado na força. Porque se você adota positivo para a direita, a força está para a esquerda. Então ela tinha que aparecer negativo. Tá bom? Então, a melhor coisa a ser feita sempre quando eu tenho uma colisão, quando eu tenho uma mudança de movimento de um corpo, é adota como positivo a direção da força resultante. Tá? Fica um pouco mais... Sim, não. O seu resultado daria menos 7,3, 10 a 1. Ok? O seu resultado daria menos 7,3, daí você ia olhar e falar, peraí, ele pediu, ele está pedindo em módulo ou não, tá bom? Tá. Dúvida, gente? Dúvida? Tranquilo? Exercício do item. Olha que legal. Gostaram da bolinha? Olhem para ela, porque eu gastei meia hora só nessa porcaria. Eu tenho que gastar pelo menos um minuto aqui com vocês olhando para ela. A animação 10. Prof, você é um ótimo físico. Nossa, Pedro, acabou comigo. Acabou com a minha ideia de trabalhar um dia na Pixar. Sacanagem. Ó, segundo exercício. Uma metralhadora dispara 200 balas por minuto. Cada bala tem massa de 28 gramas e uma velocidade escalar de 60 metros por segundo. Nesse caso, a metralhadora ficará sujeita a uma força média durante
resultante dos tiros de intensidade. Primeira coisa importante, gente, você entrou no ITA. Eu não sei como é o ITA, porque eu não fiz aeronáutica, eu fiz exército. Mas, no exército, se você fala bala, o coronel, ele pega os projéteis e faz você engolir. Faz você engolir, faz você chupar. De verdade, não estou brincando. Ele coloca na tua boca e fala, vai, fica chupando então, porque se você está chamando isso de bala, você vai chupar essa bala e você vai ficar chupando aquela porcaria daquele projétil por horas na frente de todo mundo, com todo mundo dando gargalhada de você. Acredite em mim, isso acontece. Tá? Na aeronáutica eu não sei, mas no exército sim. Tá? Sinto um leve desgosto, pois é. Pois é. Então, gente, uma dica que eu dou, eu não sei como é na aeronáutica, mas se vocês entram no ITA, não falem balas, ok? É projétil, ponto final. Munição, projétil, mas nunca bala. É até estranho, uma questão do ITA com essa palavra bala. Então, ó, uma metralhadora dispara 200 projéteis por minuto. Cada projétil tem massa de 28 gramas e uma velocidade escalada de 60 metros por segundo. Nesse caso, a metralhadora ficará sujeita a uma força média resultante de tiros de intensidade. Então, cada projétil 28 gramas, eu tenho 200 projéteis. Acho que era uma metralhadora de 12. Ah, pode ser. Ó, então vamos aplicar o teorema do impulso. Teorema do impulso para N projéteis disparados em um intervalo de tempo ΔT, a gente vai ter o impulso de todos os projéteis, é difícil ler bala e escrever e falar projétil, é variação da quantidade de movimento dos projéteis. Esse aqui eu não lembro se eu fiz a animação, acho que não. Não deu tempo, gente, porque eu fiquei sabendo na quarta que eu ia ter que dar aula para vocês hoje. Então não deu tempo de fazer muita animação não. Tá? Então, ó, o impulso, que é força vezes tempo, é igual a N mv final menos v inicial. Por que esse n? Porque é o número de projéteis. Tá? Então eu tenho n projéteis, cada um com a sua variação da quantidade de movimento. Bem, como cada projétil parte do repouso, V0 é igual a zero. Então, some esse V0, vai ficar NMV final. Força vezes tempo é NMV final. A aula vai ficar triste porque não vai ter animação não, mas vai ter uma outra aí legal. Vocês vão ver. Então, ó, vamos substituir os valores, né? O tempo é de a velocidade escalada de 60, né? Força vezes tempo é igual a N, que são 200 balas, ou 200 balas não, 200 projéteis, vezes 28, 10 a menos 3, vezes 60. Tá? Ele falou que está tudo acontecendo por minuto, né? Então, tempo 60 segundos. A gente pode cortar 60 com 60 e acabou o exercício. Vai ficar 200 vezes 28, 10 a menos 3, dá 5,6 newtons. Vamos ver se eu coloquei aqui certo. Coloquei. Ok. 5,6 newtons. Ó, pessoal, o tenente da alarme está querendo bala, capitão. Sacanagem, Pedro Bala. Ó. Pessoal, mais um exercício do ITA, tranquilo, né? Concordam comigo? A única coisa que a gente incluiu aqui que são N projéteis, cada projétil tem a sua variação da quantidade de movimento e acabou. Pergunto, gente, dúvida? Dúvida, dúvida? Não. Ok. Então vamos lá, vamos continuar. Não fiz IME não, eu fui convocado pro exército. Eu fui convocado pro exército. O meu pai, na época, ele era um pouco, aqueles caras um pouco ignorantes, sabe? Daí ele falou, não, eu quero que o meu filho cresça, que o meu filho vire homem, sabe essas coisas assim de pai ignorante?
E daí fui falar com o coronel e tudo mais, e daí eles me pegaram. Pois é. Daí eu fui obrigado a fazer. Bem, então print, gente. Foi legal. Foi legal, porque daí você aprende a atirar. Tempo é igual, é. Você aprende a atirar. Tem umas coisas legais, tipo sobrevivência na selva, é muito legal. Você aprende a fazer tudo, você aprende a se virar. Eu já sabia, eu já não era muito tapado, não. Eu era nerd, mas eu sempre soube me virar bem. E daí você aprende a atirar, sobrevivência na selva, aprende a comer rato, aprende a comer cobra, sim, aprende a fazer tudo. Aprende a fazer trincheira, tudo. É legal. Tem a parte legal, claro. Não, tem uma parte legal. Bem, vamos lá. Terceiro exercício. Uma bomba tem velocidade V0 no instante em que explode e se divide em 2 fragmentos. Mata a galinha com dente. Não, não é assim não. Na faca mesmo. No instante em que explode e se divide em 2 fragmentos. Um de massa m e outro de massa 2m. A velocidade do fragmento menor, logo após a explosão, é igual a 5v0. Calcular a velocidade do outro fragmento, desprezando a ação da gravidade e a resistência do ar durante a explosão. Então, primeira coisa, ele vai se dividir em 2 fragmentos, né? Então, se um fragmento é m e outro é 2m, no início eu tinha um fragmento de 3m, com velocidade v0. Então, ó, antes está aqui, um fragmento de 3m com velocidade v0, ok? Daí, ó, Pixar. Daí a bomba explode e um pedacinho fica com massa m, 5v0, outro com massa 2m, dá para ouvir o Capitão Avengers avante, massa 2m com velocidade v, que é o que eu quero descobrir, tá? A velocidade final desse bloquinho número 2. Então vamos lá, de novo, ó. Antes, boom. Depois, eu tinha que colocar uns barulhos de explosão aqui. Tá errado. Enfim, tá? Bem, vamos lá. Vamos olhar para o antes e depois. Então, antes e depois dessa bomba vai ficar explodindo até o final do exercício, hein? Eu tenho 3mv0, depois eu tenho 2mv e 1m vezes 5v0. Então, considerando o sistema isolado de forças externas no ato da colisão, a gente pode escrever que é uma reação em cadeia bem longa, pois é. Q final igual a Q inicial. No fim, eu tenho esses dois com movimento. Então, a última aula do ano vai ter trailer e cena pós-crédito, né? Tomara que até a última aula do ano a gente já esteja fisicamente, daí a gente faz uma cena, a gente faz um trailer nosso. Ó. Então, Q final é 2mv mais m 5v0, massa vezes a velocidade desse cara aqui. O Q inicial é 3mv0. Pessoal, todo mundo tem m, né? Então a gente pode cortar os m's. Deixa eu cortar eles aqui. M, M, M. Vão embora. 2v mais 5v0 igual a 3v0. Passo 5v0 para lá, fica negativo. 2v igual a menos 2v0. Então, v igual a menos v0. E isso dá a alternativa certa, letra C. E aí foi o terceiro exercício. Pergunto, gente. E aí? Dúvida? Tem mais algum? Tem o quarto ainda. Tranquilo? Ok. Vocês viram, ó, até agora 3 exercícios, os 3 de boa, né? Tudo do ITA e os 3 de boa. Essa matéria é um pouco difícil de complicar, tá? É um pouco difícil de complicar. Eles podem tentar complicar se colocar 2 ou 3 dimensões, mas a priori a base é essa aqui, super tranquilo.
Então vamos lá, exercício número 4. Na hora que, na verdade, isso aqui não deixa de ser uma colisão, tá? A gente chama, é um sistema isolado, então a gente pode considerar como uma quase que colisão aqui, tá bom? Na colisão a gente só vai aumentar um outro elemento, que é o coeficiente de restituição. Mas ele também, no final das contas, se você for bom em velocidade relativa, ele tem uma lógica ali muito, muito boa, tá? Mas isso fica para uma próxima aula. Vamos lá, quarto exercício. Um vagão caçamba de massa M se desprende da locomotiva e corre sobre trilhos horizontais com velocidade de 72 km por hora, ou seja, 20 metros por segundo. Portanto, sem resistência de nenhuma espécie ao movimento. Em dado instante, a caçamba é preenchida com uma carga de grãos de massa 4M, despejada verticalmente a partir do repouso de uma altura de 6 metros. Então, eu tenho, o vagão tinha massa M, e os grãos de areia estão caindo de uma altura de 6 metros e a massa dos grãos de areia é 4M. Supondo que toda a areia liberada no processo seja que toda a energia liberada no processo seja integralmente convertida em calor para o aquecimento exclusivo dos grãos, então a quantidade de calor por unidade de massa recebido pelos grãos notem que a massa dos grãos é 4M, hein? Então eu vou ter que analisar quanto de calor foi convertido e dividir por unidade de massa. Então eu vou dividir pela massa total dos grãos, que é 4M. Tá? Ok, então vamos, sistema isolado de forças horizontais, portanto a quantidade de movimento permanece constante, Q final igual a Q inicial. No fim, eu tenho tanto o vagão quanto a massa dos grãos, então 5M, com uma certa velocidade V final. No início, eu só tinha o vagão com massa M, velocidade V, que ele deu aqui de 72 km por hora ou 20 metros por segundo. Então, 5M V final igual a M vezes 20. Pode cortar M com M, V final, então, vale 4 metros por segundo. Vou deixar guardado isso aqui. Então, a velocidade final de todo mundo, vagão, mais os grãos, é 4 metros por segundo. Agora, vamos ver a energia mecânica inicial. Ela é a soma da energia potencial dos grãos de areia e a energia cinética do vagão. Então, a energia vai ser, eu tinha areia que estava a uma altura de 6 metros e eu tenho 4M de areia. Então, eu tenho energia potencial gravitacional da areia. E eu também tinha o vagão com massa M e velocidade V, energia cinética do vagão. Essa é a energia inicial. Estou só substituindo os valores. O H vale 6, a massa não sei, mas o V vale 20, né, o V inicial. Então fica 4M vezes 10 vezes 6, dá 240M. 20 ao quadrado dá 400, por 2 dá 200, 200M. Então a energia inicial valia 440M. No final, todo mundo está com velocidade, então a energia mecânica final é dada por 5mv final ao quadrado sobre 2, massa total, velocidade final ao quadrado sobre 2. A velocidade final é 4, então 4 ao quadrado 16, 5 vezes 8, 40m. Pessoal, a energia no início era 440. No final, era 40. Isso significa que 400M, professor, mas isso não é Joule. É verdade, não é, porque eu não sei quanto vale esse M. Mas 400M no sistema internacional foram perdidos. Não é que foram perdidos, né? Foram transformados. Foram transformados em quê? Toda a energia liberada no processo seja integralmente convertida em calor. Então, eu tenho 400M de energia que foram convertidas em calor. Tá? Então, vamos continuar. Então, a quantidade de calor é I inicial menos E final. 440 menos 40M dá 400M. E como o exercício quer qual é a quantidade de calor
por unidade de massa de grão de areia, eu vou ter que pegar esse 400m e dividir por 4m, que é a quantidade de massa do grão de areia. Corta m com m, corta 400 com 4, isso dá 100 joules a cada quilograma de areia. Então, cada quilograma de areia usa 100 joules para aquecer. E isso dá a alternativa certa, a letra C. Bem, o exercício ele deu uma complicadinha, né? Porque eu tenho que olhar para a quantidade de movimento para ver a velocidade final. E daí depois eu tenho que olhar para a energia inicial e para a energia final e ver o quanto de energia foi perdido nesse processo. A energia que foi perdida se transformou em calor. Tá? Pessoal, e aí? Dúvida? Não? Ok. Tá certo. Bem, então vamos começar a segunda. Tirem um print e vamos para a segunda aula, tá? Vou abrir lá a segunda aula. Entrem lá.